Olá, esse é um trabalho sobre gestão de doses de pacientes com um sistema livre computadorizado. Esse trabalho mostra como fazemos a gestão de doses de pacientes em um hospital público de grande porte no Brasil. Essa é a nossa equipe de radiodiagnóstico e mais um colega da equipe de gestão de imagens médicas do hospital. Trabalhamos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Como referências, utilizamos a ICRP 135, que aborda os conceitos de nível de referência diagnóstica, valores típicos de dose, quantidades DRL, tamanho amostral, dentre outras informações relevantes. Os objetivos são determinar os valores típicos de dose locais e mostrar como fazemos a gestão de dose dos pacientes em radiologia intervencionista, mamografia digital e tomografia computadorizada. A gestão de dose dos pacientes pode ser um importante indicador de qualidade de um serviço, mas alguns desafios podem ser encontrados pelo caminho, como a dificuldade de obter os descritores de dose das modalidades e o volume de dados a tratar. Ter um sistema informatizado facilita a coleta de dados e as estatísticas que sejam necessárias. Para mostrar como fazemos a gestão de doses, precisamos ter acesso a um computador com internet. Com ele, acessamos o OpenRAIN, que é um aplicativo gratuito e de código aberto para monitoramento de dose de radiação de pacientes. Esse software permite exportar diversos arquivos relacionados à dose de raio-x e também gera alguns gráficos e análises automáticas. No nosso hospital, quem trata os dados de dose dos pacientes são os físicos médicos especialistas em radiodiagnóstico, e é necessário sempre zelar pela segurança da informação dos pacientes. Esse é um procedimento específico que é realizado com o objetivo de obter doses de pacientes submetidos a exames de imagem diagnósticos e terapêuticos de mamografia, tomografia computadorizada e radiologia intervencionista, nesse caso, os procedimentos guiados por fluoroscopia, no interesse de gerar indicadores de dose. Um servidor com OpenRAIN foi adicionado ao hospital. Ele recebe as informações de descritores de dose das modalidades que compõem o relatório estruturado de dose de radiação, armazenado no Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens Médicas, o PACS. Essas informações incluem dados de protocolo utilizados, técnicas de exposição e outras informações do exame. Acessando a interface do OpenRAIN, temos acesso a todo o histórico de exames dos quais ele já extraiu informações. Assim, podemos selecionar a modalidade desejada e filtrar os dados por um período de data. Essa é a tela inicial do OpenRAIN, com os estudos baixados na nossa instituição. Ele obtém informações de tomografia computadorizada, fluoroscopia, mamografia e radiografia. A maioria dos nossos sistemas de radiografia não integram dose com o relatório estruturado, por isso vamos focar nas outras modalidades. As informações do exame, incluindo descritores de dose, podem ser baixadas como uma planilha. Por exemplo, eu seleciono uma modalidade. Aqui nessa coluna da direita posso aplicar filtros na minha busca. Geralmente aplicamos filtros de data. Mês, baixamos todas as informações de dose do mês anterior para análise e exportamos como arquivo XLSX. Esse é um exemplo de um arquivo exportado da mamografia. Ele traz diversas informações importantes, como a idade do paciente, número de imagens obtidas, as projeções, lateralidade, espessura da mama comprimida, força de compressão, combinação alvo e filtro, e também traz informações sobre as técnicas de exposição, como a tensão utilizada, corrente, tempo de exposição, e traz as informações sobre dose na entrada da pele e dose glandular média. Eu também posso obter esse arquivo para outras modalidades com suas características. Estabelecemos os valores típicos de dose no nosso serviço da seguinte maneira.
Em tomografia computadorizada, utilizamos o descritor de dose de CTDI volumétrico. O valor típico de dose foi obtido a partir de uma amostra mínima de 20 pacientes por estudo de crânio, tórax e abdômen, os quais foram filtrados por uma faixa de peso específica, conforme o paciente padrão atendido pelo serviço de radiodiagnóstico. Em mamografia, pegamos todos os exames realizados nas pacientes em um ano. Foram incluídas apenas mamografias, excluindo procedimentos como biópsias e demarcações metálicas. Incluímos apenas estudos com as visualizações padrão crânio-caudal e médio lateral oblíqua bilaterais, excluindo projeções adicionais, como visualizações de ampliação, compressões localizadas e pacientes com prótese. Na fluoroscopia, elencamos os procedimentos mais frequentes para determinar a dose típica e o descritor de dose escolhido para trabalhar foi o produto Kerma-Área. Nesse caso, não tivemos critérios de exclusão de pacientes baseados em peso e em altura, pois as informações não são disponíveis. Assim, apenas tomamos o cuidado de ter um tamanho mínimo amostral de 30 pacientes para estabelecer o valor típico de dose. Por fim, calculamos a mediana do descritor de dose de todos os exames selecionados para obter cada valor típico de dose, o que está apresentado na segunda coluna de cada tabela. Também calculamos o erro padrão e multiplicamos por 2, que está na terceira coluna. O valor típico de dose somado a 2 erros padrão é o que chamamos de nível de ação. Exames com doses maiores que o nível de ação são mensalmente revisados pela equipe. Mensalmente, avaliamos o descritor de dose da mediana de todos os exames feitos naquele mês. A mediana do descritor de dose dos exames do mês anterior é comparado com o valor típico de dose determinado, estando acima de 2 erros padrões, o processo de realização do procedimento radiológico é revisado. Nessa ocasião, revisamos as condições técnicas do equipamento, o protocolo utilizado, as condições do paciente, entre outros critérios. Esse processo é destinado à otimização da proteção radiológica e deve ser aplicado visando a melhoria contínua da assistência à saúde. Muito obrigada pela atenção.